de roubar correntes, pegar Gold até um jogador enlouquecer e perder mais de 1 milhão. Esses são momentos em que jogadores da National Football League perderam o controle. Primeiro, um jogador ficou tão fora de controle, a polícia se envolveu. Porque depois desse jogo, onde os Raiders tiveram a chance de surpreender os Chiefs e perderam, no início Davante Adams só jogou o capacete no chão de raiva, mas depois perdeu o controle ao ir para o vestiário. Frustração de Adams. Opa. Agora, empurrar um homem adulto é perder o controle para qualquer um. Apesar de Davante ter pedido desculpas no Twitter, o homem empurrado registrou boletim de ocorrência alegando torcicolo, dores de cabeça e possível concussão. Por isso, o Departamento de Polícia de Kansas City acusou Davante de contravenção. Mas virar criminoso não se compara ao que ocorreu quando Myles Garrett perdeu o controle, e perdeu mais de 1 milhão. Porque no final de uma partida de rivalidade, as câmeras flagraram Myles brigando com Mason Rudolph quando o impensável aconteceu. Bem, ele derrubou Rudolph. Rudolph não gostou da forma como foi derrubado. Nossa, caramba! Meu Deus do céu. Ninguém nunca viu um jogador usar um capacete como arma. A história foi comentada por semanas, e Myles acabou multado em 45 mil. A National Football League o suspendeu sem salário por 6 jogos, fazendo-o perder mais 11 milhões em cheques que receberia. Caramba, perder mais de 1 milhão por uma decisão ruim é inacreditável. O que outro jogador fez mais de 10 vezes foi comparado a um famoso filme. Os Jets estavam levando uma surra de 37-20, o que deixou um dos jogadores, Michael Clements, furioso. Então ele decidiu andar pela lateral do campo, apontando para os torcedores dos Browns, e dizendo apenas 2 palavras para todos eles. Ao dizer "vai se full" para cada torcedor, ele virou piada no Twitter inteiro. Compararam a perda de controle dele a uma cena de filme. Vai se fã, tô fora. Outra lenda perdeu o controle e transformou a National Football League na WWE. Veja, Rob Gronkowski estava sendo segurado por um jogador dos Bills durante uma jogada, tanto que isso acabou levando a um turnover, e os árbitros deixarem passar deixou Gronk tão irritado. Ele mandou um golpe da WWE igual ao The Rock. Será que vai ter falta? Você deu um people's elbow nele? Vá lá e resolva isso. Ele me segurou 3 vezes e eu queria meus incentivos, então ele me prejudicou. Eu precisava de 300 jardas, sempre que eu era mais físico, jogavam a bandeira pra mim. Fiquei tipo, como assim? Fui segurado 50 vezes no jogo e só agora jogam a bandeira pra mim. E finalmente eu perdi a cabeça. Cotovelada do povo, meu amigo. Mas ficar tão físico assim me lembra de outra vez que Gronk perdeu o controle, o que transformou ele em um troll. Sérgio Brown era o adversário do Gronk, lutando e falando besteira. Fazer isso foi divertido até que o Gronk acabou perdendo a cabeça. E eles entregam para Gray, e Gray pela 4ª vez esta noite. 4 touchdowns e o Gronk não só humilhou completamente o cara, ele ainda tirou sarro dele. Depois que você foi o segurança, eu fui o segurança. Eu levantei ele e joguei pra fora do clube naquele touchdown. Mas falando em clube, Tom Brady perdeu o controle de um jeito completamente diferente quando bebeu álcool demais. Logo após Tom Brady levar os Buccaneers à vitória no Super Bowl. As comemorações começaram no campo, no vestiário e pouco depois decidiram fazer o desfile do campeonato em barcos. E não era só eu que achava divertido. Tom Brady comemorou tanto com o time que as câmeras o pegaram bêbado, precisando ser escoltado. Mas por mais engraçado que isso tenha sido, a única coisa de que as pessoas realmente falavam era como Tom Brady perdeu completamente o controle com a bebida e quase perdeu o troféu do Super Bowl. Bêbado ou não, imagina o Tom Brady fazendo esse passe, mas isso aqui não entendo. O próximo jogador perdeu o controle gravemente e ameaçou matar alguém. Outro, envolvido em polêmica, perdeu 40 milhões e mais. Mas tudo bem, voltando aos jogadores da National Football League perdendo o controle, esse próximo jogador perdeu o controle de um jeito tão grave que ameaçou matar alguém. No final de um jogo entre Steelers e Redskins, D'Angelo Hall foi jogado no chão por um jogador e reclamou imediatamente com o árbitro por não marcar falta. Cara, isso vai te custar caro. D'Angelo Hall já teve esses problemas, mas ainda insiste nisso. Número 23 é um cavaleiro como Greenway, e o número 23 está acabado. Agora! Perder o controle desse jeito não só fez com que D'Angelo fosse expulso do jogo e eventualmente multado,
Um árbitro relatou à National Football League que no calor do momento, D'Angelo ameaçou mandar matá-lo. Tudo bem, um jogador ameaçar alguém não é nada perto de perder o controle por uma corrente de diamantes maluca. Agora não estou falando de Justin Jefferson quando a corrente dele quebrou e ele escondeu os diamantes perto das suas joias da família. Ou da minha correntinha Fieldflix que comprei recentemente e só posso melhorar quando todos vocês se inscreverem. Falo de Jackson Dart, que usa um colar de diamante em forma de coração roubado da irmã. Minha irmãzinha tinha, era dela. Foi antes do nosso jogo de bowl. Ao sair, vi que ela mesma tinha acabado de vender a casa. Pensei, gostei, então coloquei. Desde então tem sido meu amuleto da sorte. Pode ter sido sorte para ele por um tempo. Mas ao usar contra os Vikings lançou uma interceptação e foi frequentemente sacado. E ainda terminou com só 33 jardas aéreas no pior jogo da carreira dele. Um tackle quebrou sua corrente, piorando ainda mais o dia ruim que ele já tinha. Então o cara ficou ainda mais irritado e jogou a corrente para fora do campo. Ele só teve sorte de não acertar ninguém, senão as coisas teriam ficado muito caras. Como quando o DK Metcalf perdeu o controle e isso fez ele perder 40 milhões garantidos. Metcalf, alguém na arquibancada? Meu Deus do céu! A briga insana resultou na suspensão imediata de DK por 2 jogos e virou o tema principal no mundo dos esportes. Ele foi multado em mais de $500 mil e perdeu mais de 40 milhões garantidos. Ficar fora do time nos playoffs acabou com as esperanças de uma grande temporada. É quase o contrário do que rolou quando Odell Beckham perdeu o controle, o que depois gerou alguns dos memes mais engraçados da carreira dele. O cara foi completamente anulado em uma partida e mal conseguiu receber passes. Então, mesmo com Odell no banco de reservas, claramente irritado, gritando e até chutando coisas, ninguém esperava o que aconteceu. Na semana seguinte, contra o Washington, Odell Beckham Jr. quebrou sua proteção facial porque o cara passou de durão pra quase parecer o Jake Paul Odell. Perder o controle virou meme, como o Net dizendo na entrevista. Bati nele, mamãe não criou covarde. Parte de mim acha que aquele momento arruinou toda a carreira do Odell, porque ele não foi mais o mesmo desde então. Falando em momentos à beira do campo, Tom Brady perdeu o controle e pediu desculpas ao público, mesmo já tendo se irritado e quebrado tablets à beira do campo. Durante outro jogo, um companheiro de equipe dele deixou cair um passe crucial, o que não só fez Brady começar a gritar, ele ficou maluco. Brady. Sim, você entendeu. É muita pressão no tablet. Ótima vitória para ficar 2-0 e desculpa pelo tablet quebrado, acho que vai acontecer de novo. Meme do Twitter agora. Ele só quebrou o tablet porque outro jogador perdeu o controle e se machucou. Veja, quando Johnny correu para achar um recebedor livre, tomou uma decisão ruim, lançou uma interceptação e ainda achou que precisava se punir. Droga, Fran. Esse cara certamente seria uma criança viciada em iPad. Já o próximo jogador perdeu o controle e brigou com um repórter. Os Cardinals estavam levando uma surra em casa, bem na frente dos próprios torcedores, então definitivamente não havia motivo para ficar feliz. Por isso, quando o quarterback Derek Anderson foi visto sorrindo e rindo na lateral, todos perguntaram: o que há de tão engraçado? O que tinha de engraçado quando você está perdendo por 18 pontos no último quarto? Não tinha mais graça pra mim. Ok, tudo bem. Eu não estou rindo disso. Você acha isso engraçado? Levo a sério, mas nem tanto. Coloco meu coração e alma nisso toda semana. Eu vou ter que pegar isso, a câmera mostra. Estou apenas te dizendo o que faço toda semana. Coloco meu coração e alma nisso. Já comecei meu trabalho. Eu não quero ir lá fora, não acho engraçado e não quero passar vergonha. Sou um dos que luta no futebol, todo mundo... Posso perguntar o contexto? Terminei? Mas os jogadores nem sempre ficam bravos. Jalen Ramsey perdeu o controle das emoções quando ficou triste. Era 2016 e Jalen Ramsey estava jogando como o melhor cornerback do mundo. Apesar disso, quando seu time entrou em campo após 4 derrotas seguidas e estava prestes a perder novamente, Ramsey ficou tão frustrado que não conseguiu controlar as emoções. Esse cara está jogando muito bem mesmo após 5 derrotas seguidas, o que é difícil. Eu definitivamente entendo ficar chateado depois de perder constantemente, mas não consigo me identificar sendo torcedor dos Panthers. Quando um jogador deles perdeu o controle, o time perdeu o jogo. Faltando apenas 20 segundos, os Panthers tentaram um passe longo, achando que seria um touchdown da vitória. Diz que Jockey Moore ficou tão empolgado com a recepção que tirou o capacete para comemorar. Uma recepção incrível para os Panthers. Touchdown, uau. Como tirar o capacete foi considerado conduta antidesportiva e resultou em falta de 15 jardas, os adversários decidiram aplicar a penalidade na tentativa do ponto extra.
tentativa de ponto extra de 48 jardas, 5 para você. Isso é muito bom. Uau. Então, o que deveria ter sido um chute curto para vencer o jogo acabou virando um erro que levou a partida para a prorrogação, onde, claro, os Panthers acabaram perdendo. O cara realmente zicou tudo, que é o oposto de Caleb Williams vencer um jogo e depois zoar toda uma torcida. Caleb já viu os torcedores dos Packers zoando ele o tempo todo porque ele pinta as unhas como uma garota, usa uma capinha de celular rosa cheia de brilhos e joga contra eles. Geralmente porque em um jogo recente ele jogou como um deus e não só liderou o time numa virada. Ele surpreendeu os Packers com um touchdown decisivo no fim do jogo. Arriscando tudo com um lançamento longo e um passe perfeito para Caleb Williams. Ele não apenas provocou eles comemorando bem na cara deles depois. Caleb sabia que torcedores e jogadores dos Packers usam chapéus de queijo e ficam ridículos. Então zombou deles após derrotá-los, fazendo o trabalho comunitário com um enorme chapéu de ralador de queijo. Mas ele não foi tão engraçado quanto o que um repórter fez para deixar um jogador da National Football League completamente louco. Tudo isso porque Jim Everett era um quarterback famoso por evitar pancadas. Por essas jogadas, um entrevistador o provocou chamando-o de Chris Everett, nome de uma famosa tenista. Mantenho o que disse. Já chamei ele de Chris no programa antes e vou chamar de Chris na cara dele. E esse cara não estava só pagando de durão pra câmera, porque quando o Jim foi ao programa do repórter, tudo saiu do controle. Chris Everett, bom ter você no programa. Você sabe que me chama assim há 5 anos. Mas se você me chamar de Chris Everett na minha cara mais uma vez, eu já chamei. É melhor você chamar de novo. Vamos para um intervalo. Chris. Mesmo assim, ele não foi totalmente expulso da National Football League como Antonio Brown, que perdeu o controle. Isso não é surpreendente porque ao longo dos anos, o mundo viu esse cara maluco perder completamente a cabeça, seja surtando no Instagram, ao vivo ou na frente da polícia. Ei, Charles, aí está você no fundo ou agindo como um louco durante as entrevistas. Bem... Sempre significa futebol, sabe por quê? A B já se irritou em jogos e derrubou garrafas de Gatorade na lateral do campo. Na última vez que perdeu o controle, fez algo inédito na National Football League. Esse é Antonio Brown sem o uniforme, nos disseram, sem a camisa e correndo para fora do campo. O que houve com Antonio Brown? Ele desistiu? Nunca vi alguém sair assim? Será que essa é a última chance dele? Ele não é mais um book, e o técnico dele não estava mentindo, porque ele foi imediatamente dispensado do time. Depois disso, nenhuma organização o quis, e o jogo contra os Jets foi seu último na National Football League. Mas esse próximo jogador, sinceramente, pode acabar como ele porque perdeu o controle e acabou sendo expulso de um jogo. Ele passa ali na frente do Dak Prescott. Ele cuspiu. Ele cuspiu nele? E a referência ao 98 corresponde. Ele foi desclassificado do jogo. Uau, o cara cospe. Mas quando outro jogador perdeu o controle, acabou fazendo sexo oral em si mesmo. Esse chutador, Dan Carpenter, se preparou para acertar um ponto extra fácil. Carpenter. Ele erra. Esse já é o 6º extra point perdido dele, liderando a liga. Após a tentativa do extra point, ele buscava a vitória. Foi um chute direto em cheio. No Shannon ali. Eu nem sei o que dizer, só que quando outro jogador perdeu o controle, deixou um torcedor com uma lembrança. Após os Jets lançarem uma bola fora e os árbitros marcarem uma falta polêmica de holding contra os Chiefs, Marcus Peters ficou tão irritado que perdeu o controle das emoções. Peters simplesmente levantou a bandeira nessa jogada contra os Chiefs. Ele pegou a bandeira. Esse torcedor teve sorte de só ter recebido uma bandeira. Depois teve que ir para casa porque outro jogador perdeu o controle e poderia ter deixado alguém cego. Fique de olho na bola durante o touchdown e a recepção. Touchdown e a dona... Danny está tão empolgado, ele jogou a bola com força bem no rosto de um pobre velhinho que quebrou os óculos dele e os fez voar da cabeça. Eles dois tiveram sorte, um pedaço de metal ou vidro não entrou direto nos olhos dele e o deixou cego, mas foi claramente um acidente. Um jogador perde o controle de propósito antes do jogo como parte de um ritual, diferente dos outros que se animam ouvindo música. Esse monstro de 2 metros, John Henderson, fazia o treinador dele dar tapas no rosto dele. Joe, isso não basta, vamos! Obrigado, querida. Você fez meu sangue sair da boca, caramba. Vou só nos energéticos pra animar. Mas perder o controle com técnicos, jogadores, árbitros ou torcedores é outra coisa. Earl Thomas perdeu o controle com seu treinador e isso arruinou seu futuro. Tudo isso porque Earl era, sem dúvida, o melhor safety de toda a National Football League na época e sentia que merecia uma extensão de contrato enorme imediatamente. Então, para tentar garantir isso,
Ele se recusou a participar do campo de treinamento e até ameaçou não aparecer nos jogos daquela temporada, a menos que fosse pago. Isso deixou o técnico Pete Carroll irritado, pois prejudicaria o time. Rumores apontam que técnico e diretoria recusaram conversar com Earl sobre extensão de contrato. Então, quando isso fez as negociações de contrato fracassarem, e Earl estava prestes a perder 500 mil por cada jogo que perdesse. Ele jogou para provar seu valor e tentar conseguir um contrato grande de outros times. No quarto jogo da temporada, Earl marcava um jogador. Quando seu pior pesadelo se tornou realidade, ele caiu com uma lesão grave na perna. Médicos, jogadores e o treinador se reuniram ao redor dele. Earl só pensava em sua decisão de ajudar a equipe. E terminou lesionado, o que poderia afastar propostas de contrato dos times. Então, quando ele finalmente estava sendo levado de maca, toda aquela emoção acumulada fez com que ele perdesse o controle. Acho que meu tempo simplesmente acabou, sabe, Pete? Na diretoria, eles não me valorizavam mais, acho como faziam antes. E acabei de conversar com o técnico Carroll. Ele disse que tentava me incluir nos planos para um novo contrato. Mas eu me machuquei na semana seguinte e acho que também me prejudiquei, sabe, pelas minhas atitudes, sendo pego fora de campo. O que você quer dizer com isso? Eu mostrei o dedo do meio pro Pete, sabe, porque senti que ele não estava sendo honesto. O que você pensou quando te tiraram do campo machucada? Eu estava basicamente falando com o Pete porque eu sabia o que tinha acontecido, porque já passei por isso antes. Eu sabia que estava quebrado, quando o Pete veio tentando, agir como se ele, sabe, estivesse preocupado. Eu falei, você venceu, cara, sabe? Cara, você tem que sentir pelo Earl. Porque ao invés de virar o safety mais bem pago como outros, Earl quebrou a perna, teve problemas com o técnico, o que fez os times evitarem grandes ofertas e o obrigou a aceitar um contrato mais barato com os Ravens.